Brasil e Argentina se enfrentam no Mineirão amanhã e é um desafio não só para a seleção brasileira, mas é um desafio para esse rapaz, não tão rapaz assim, que está aqui ao meu lado, é o head coach da seleção brasileira, o Biel. Biel, qual que é a dificuldade que você tem em ter que juntar jogadores do Brasil todo em um final de semana, praticamente, um dia ou 2 dias de treinamento, para conseguir fazer com que a seleção aprenda jogadas e consiga encaixar um game plan que vocês montam no jogo contra a Argentina? Eu acho que, na verdade, a dificuldade maior é pegar só 45, né? A gente, se pudesse pegar talvez 80, 70, a gente teria outros jogadores no nível tão alto quanto esses que estão aqui. Indiscutivelmente, os 45 que estão aqui são muito bons, são os melhores do Brasil. Mas se a gente tivesse que substituir 3 OLs, 2 linebackers, 2 DBs, qualquer posição, a gente tem outros jogadores no Brasil tão talentosos quanto os que estão aqui. Isso é bom, isso é muito positivo pra gente. E isso só acontece porque pelo país inteiro o nível do futebol americano se elevou. A gente tem comissões técnicas cada vez mais competentes, cada vez mais organizadas e sérias no país inteiro. E eu sempre digo que é o seguinte, quem treina os jogadores da seleção brasileira não é a comissão técnica da seleção brasileira, são as comissões técnicas espalhadas pelo país. São os coaches do Spectros, os coaches do Sada Cruzeiro, os coaches do T-Rex, os coaches do Croco, os coaches do Cuiabá Arsenal. Esses são os caras que realmente formam os jogadores, que eu acabo só me beneficiando aqui, escolhendo os melhores do país, que passaram dia a dia sendo treinados por esses coaches a quem eu devo muito e aproveito para agradecer por formarem tão bons jogadores. Aqui, quando a gente junta esses melhores jogadores do país num training camp curto como esses 2 dias, o que a gente precisa fazer é pegar esses caras que já são altamente comprometidos com o esporte, que já têm uma rotina de levar o esporte super a sério, alguns deles hoje vivendo profissionalmente, inclusive, de futebol americano, que é o caso dos jogadores do Cruzeiro, por exemplo, que foram assalariados, primeiro time que pagou salário para jogadores. A gente tem essa primeira experiência agora na seleção. Pegar esses caras que já têm essa dinâmica e botá-los dentro do nosso sistema. Tanto o coach Clayton na defesa, quanto o coach Brian no ataque e o coach Tito nos special teams, eles reformularam os nossos playbooks. O torcedor que vier ao Mineirão ou que acompanhar em casa vai ver um playbook completamente diferente do que ele viu anteriormente nas outras apresentações do Brasil. Mas como são jogadores muito inteligentes, independentemente da idade, se é mais velho ou se é mais novo, jogadores que estão em programas muito bons, que têm uma cultura muito boa, eles têm uma facilidade muito grande de pegar o sistema, de pegar o playbook, de pegar essas novas instalações muito mais rápido. Então, assim, a gente sentiu muita facilidade dos jogadores em entender aquilo que estava sendo proposto, muita precisão deles na execução daquilo que a gente estava pedindo. Então, a gente tá, assim, eu fiquei muito satisfeito, coach Brian, coach Clayton também, coach Tidos, com quão bons esses caras são, sabe? A gente trouxe novos nomes, alguns experientes, e eles demonstraram nesse camp que, assim, que foram escolhas acertadas no nosso ponto de vista, e a gente acha que a gente está super preparado para a Argentina aparecendo no caminho e a gente passar por cima da Argentina. Realmente, eu acho que antigamente devia ter uma dificuldade maior de você pegar um jogador e falar, putz, de repente ele não tem tanto a base, não tem tanto conhecimento do futebol americano para encaixar no game plan. Então acho que hoje é mais fácil com esses treinadores todos, que é uma boa equipe. Eu vejo você, a função do head coach na seleção brasileira, de repente não é tão difícil assim, né? É verdade, não, mas é realmente monitorar o que os outros coaches estão fazendo e tá lá, né, pra representar e falar, agora eu sou head coach, eu vou chamar jogadas e tal. Eu conversei com os jogadores falando do Mundial, vários jogaram Mundial, outros não, e perguntei se tinha uma diferença de jogar uma Copa do Mundo oficial. Óbvio que tem a diferença, claro. Mas qual que é o frio na barriga que dá a diferença? Você acha que eles vão sentir o nervosismo de entrar num estádio, no Mineirão, que representa tanto para nós brasileiros, com um público muito grande? Alguns já jogaram Brasil Bowl na semana passada. Você acha que eles podem sentir um pouco o impacto de um público muito maior do que a gente está acostumado? Eu acho que vai rolar sim um nervosismo, um frio na barriga para alguns deles, talvez para a maioria, quem sabe para todos, porque, primeiro, cada jogo do Brasil é um jogo do Brasil, né? Não importa se você jogou 25, se você jogou 15 vezes, jogou 30, é um jogo da seleção brasileira. Então, toda vez que eles vestem essa camisa amarela, toda vez que eles botam o uniforme do Brasil, eles giram a chave na cabeça deles, agora eu estou defendendo a seleção brasileira. É porque às vezes a gente fala assim, a gente não para pensar no peso disso, mas imagina para um cara como esse, um jogador desse, significa dizer que num esporte que é praticado no Brasil por milhares de pessoas, esses caras são os 45 melhores, ou pelo menos os 45 melhores na visão da comissão técnica, né? Eles representam um país inteiro. Fica nervoso automático, né? Eu acho que sim, e assim, alguns dos que estão aqui
nunca tinham estado na seleção brasileira, são estreantes na seleção brasileira. Alguns nunca pisaram no estádio de Copa do Mundo. Eu, por exemplo, eu nunca estive, nunca joguei, nunca fui coach num estádio de Copa do Mundo. Nem pelo Patriotas, pelo Vasco? Não, a gente, pelo estádio de Copa do Mundo, não. Chegamos a jogar em alguns grandes estádios, o Kleber Andrade lá no Espírito Santo, que estou me lembrando aqui. No Rio, os estádios que a gente jogou, São Cristóvão, Portuguesa, Bom Sucesso, Olaria, né? Não jogamos no Maracanã, não jogamos no Engenhão. Então, mesmo fora, às vezes que a gente viajou, não calhou de ser um estádio de Copa do Mundo. Então, por exemplo, pra mim é uma experiência inédita também, entendeu? Pra você vai ser bacana poder contar essa experiência, né? Porque a gente também leva isso, sei lá, pros filhos no futuro. Fala, pô, só... Eu joguei ali no Mineirão, a gente não sabe o que realmente vai acontecer, a gente espera que o esporte continue crescendo, mas a gente não sabe o que acontece com o futebol americano amanhã, você vai continuar nessa evolução tão rápida que está acontecendo. Você espera isso das próximas seleções brasileiras? Você espera isso para 2019, se realmente houver um Mundial, uma seleção bem mais forte, a ponto de competir com as seleções europeias de igual para igual? Eu vejo assim que a gente está num momento ascendente assim no futebol americano no Brasil. É que cresceu muito rápido. Muito entendeu? rápido. Esse muito é meu medo, rápido. de crescer muito rápido e chegar uma hora e falar, putz, estabilizar. A gente ainda não viu estabilizar, entendeu? Eu espero que continue crescendo. Eu acho que alguns passos estão sendo dados nesse sentido. Eu espero que o exemplo que o Sada Cruzeiro deu esse ano, de que investimento em esporte vale a pena e gera resultado, seja seguido por outro. Eu espero que o exemplo do T-Rex, de planejamento, gestão, envolvimento da cidade, seja seguido e dê resultado. Eu espero que o exemplo que o Spectros vem dando desde sempre, de organização, planejamento, construção de lideranças, construção de um programa, de uma filosofia que é seguida, mesmo que seja mudado o head coach, e que vem dando resultado sucessivamente no Nordeste, que seja seguido. Não é à toa que a gente tem 9 jogadores do Spectros, 9 jogadores do Sada Cruzeiro, 9 jogadores do T-Rex na seleção. São os programas que têm dado mais resultados. Se olhar de 2015 para cá, não teve nenhum outro campeão nacional que não fosse ou o Spectros, ou o Sada Cruzeiro, ou o T-Rex. Então, eu fico muito tranquilo com uma convocação que a gente fala, algumas pessoas falam, pô, mas só tem 3 times. Não é que só tem 3 times, na verdade tem 16 times representados. A base são aqueles times que estão mais em evidência, que estão com os melhores programas. É sempre natural que os times que apresentam os melhores resultados cedam mais jogadores para a seleção. O passo decisivo para o futebol americano se estabelecer de vez é a remuneração, é a profissionalização. Eu acho que para isso ainda vai demorar um pouquinho, mas quando eu olho para quando eu comecei no futebol americano, marcando jarda na areia com chinelo e queimando a mão de cal e chamando jogada na areia, desenhando na hora as rotas, e imaginar que agora nesse sábado a gente vai estar entrando num Mineirão com muita gente para jogar um Brasil e Argentina, eu me dou o direito de sonhar que a gente vai ter uma liga profissional de futebol americano, quem sabe em 10 anos aqui no Brasil, e o Brasil vai estar em condições de igualdade com algumas seleções europeias, vai poder fazer frente, por exemplo, uma França, vai poder ganhar, por exemplo, uma Austrália. 2019 a gente pode esperar isso já? Olha, eu acho que em 2019, por exemplo, ganhar da Austrália, eu acho que é um sonho absolutamente possível. Já dá pra ter ganho nesse último Mundial, não dá pra dizer que é sonho, é um objetivo altamente alcançável. A gente poderia ter vencido no último Mundial. Até a França a gente pode conversar. No último Mundial, a gente não ganharia da França, a gente perderia mesmo. Eles tiraram o pé, eles eram superiores a gente em todos os sentidos. A gente entrou e a gente viu. Eles eram melhores que a gente na defesa, eram melhores no ataque, eram muito melhores no special team. A gente apanhou feio da França. Aquela reação mesmo, foi por causa deles tiraram o pé. Tiraram o pé. Não adianta pegar o segundo tempo e falar, se o Brasil tivesse jogado como se... Não ia ganhar da França, não ia ganhar da França. Para 2019... dependendo, dá pra fazer 10 jogos com eles, perder 7 ganhar 3, perder 6 ganhar 4. Se tiver no dia bom, você ganhou, entendeu? Agora, Estados Unidos não vou ser ingênuo dizer que a gente vai ganhar dos Estados Unidos ou do México ou do Japão, porque vai jogar 100 vezes e vai perder as 100. Mas, de repente, vai conseguir encaixar um bom drive, de repente vai conseguir parar uma hora ou forçar um 3-and-out neles, dependendo do nível que a gente tiver. O objetivo seria, assim, conseguir chegar no segundo escalão. Se você botar os Estados Unidos sozinho no primeiro escalão, então a gente não chega no segundo, porque o segundo ainda é Canadá, México, Japão, a gente não vai conseguir que seja o terceiro escalão. Mas se você subir esses caras do segundo escalão junto com os Estados Unidos, falar que, sei lá, Estados Unidos, México, Japão, Canadá, talvez a Alemanha seja um primeiro escalão, e a gente quiser brigar aí pelo segundo escalão, por que não? Talvez já em 2019. Ou em 2019... 2019 não, tem 2 anos, só tá tempo, né? Se é. continuar nessa ascensão tão grande, quem sabe, né? Eu acho que sim, eu acho que... Eu não tô sendo também tão otimista a ponto de dizer que a gente vai brigar de igual Você tem que ser mais pé no chão, é o head coach, vou botar o pé no chão da galera. Mas por que não sonhar jogar de igual para igual com seleções europeias, né? Por que não? Eu acho que vale a pena sonhar com isso sim, e a gente tá trabalhando para isso. E quando eu falo a gente, não é a comissão técnica da seleção brasileira, é o país, né? São os times de todo o país. E a gente acha que a gente tá no caminho certo, ou pelo menos alguns caminhos certos já foram apontados. Quem quiser enxergar qual é o caminho certo, tá na cara de todo mundo, quais são os times que estão fazendo os caminhos certos, estão trilhando os caminhos certos. Vamos seguir os exemplos que estão dando certo.
Acho que é por aí, né? Eu acho que o segredo, não tem o segredo, é esse, seguir os caminhos que você acabou de falar. Os caminhos estão apontados, os times que quiserem informação, esses times estão a fim de passar informações, estão a fim de ajudar, e a gente tem tudo para ver então esse crescimento do futebol americano no Brasil, e quem sabe ainda em 2019 arrancar uma casquinha, quem sabe nesse segundo escalão que você comentou. Eu já sou mais animado, eu quero ganhar dos Estados Unidos, entendeu? Eu confio aqui no Coach Biel, confio nessa seleção brasileira, acho que a gente vai ganhar dos Estados Unidos. Mas é isso aí, Kaká, diretamente do Sesc Venda Nova aqui em Belo Horizonte. Obrigado ao Coach Biel, bom jogo amanhã e tomara que o Brasil ganhe da Argentina e ganhe fácil, porque o brasileiro gosta de ponto, gosta de ver, né? Gol. Então meta muitos gols na Argentina. Pode dizer que a gente não vai tirar o pé. Vamos ver como eles vêm. Se tiver difícil, a gente vai fazer jogo duro e vai ganhar. Se tiver mais ou menos, a gente quer ganhar por 3 posses. E se tiver fácil, a gente vai acelerar até o fim. Ninguém mandou vir até aqui. A gente está se preparando para jogar duro até o fim. E não tenha dúvida, as pessoas costumam comparar o futebol americano com o rugby, e não tenha dúvida que se fosse rugby, a Argentina ia passar o carro e não teria piedade da gente. E não teria piedade nenhuma. A única coisa que a gente poderia pensar é, poxa, tá transmitindo pra televisão, Latinoamérica, a gente tá a fim de divulgar o esporte no Brasil, quer que seja um jogo disputado pra galera permanecer no canal. É a única coisa, de repente, possa fazer eu pensar que o jogo deveria ser equilibrado. Mas não muda pra vocês. Bom, falei demais, tomei muito seu tempo. Kaká Konstantinov, Sesc Venda Nova, Belo Horizonte, pro Salão VAR.